Sim, concurseiro, você vai fazer concurso da banca FGV ou concurso do IBGE? Assista a essa aula, inscreva-se neste canal, conheça também o meu preparatório de português exclusivo da FGV. Então você já observa aqui, FGV, questão muito recente, retirada da prova aplicada por essa banca. Assinale a frase em que o termo sublinhado deveria aparecer grafado sem hífen. Então, questão contemplando o emprego do hífen. No meu preparatório, falo muito para vocês a regra dos opostos se atraem, por exemplo, auto, escola. O que quer dizer isso? Os opostos se atraem quando o prefixo termina por vogal, a palavra, quando o prefixo termina com a vogal e a palavra da frente começa com vogal diferente, tudo junto, sem hífen. Os opostos se atraem, os diferentes se atraem. E os iguais se distanciam. Então, aqui vocês já vão ver neste caso. O prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente com a mesma vogal, eu uso o hífen. Se forem vogais diferentes, os opostos se atraem, sem hífen. A instituição está organizando abaixo assinado. Sempre que for aqui você observa que é um substantivo composto, é um documento, eu vou usar o hífen. Então, abaixo assinado com hífen. Segunda-feira, nos dias das semanas, quando aparecer aqui também este substantivo composto, nos dias da semana eu uso hífen, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Mal educada, aqui vem mais uma dica do mestre, pegue o seu caderno e faça seu resumo para o dia da prova. Então, o mal não gosta de how, você vai anotar aí assim, o mal não gosta de how. O que quer dizer isso? Que com a palavra mal, eu uso o hífen se a palavra da frente começar com vogal, H ou L. Então, mal educado tem hífen? Tem. O mal não gosta de how. Quando você não gosta, você anda distante. Então, neste caso, sempre que a palavra da frente começar com H, vogal ou L, eu uso o hífen. E o bem não gosta de ninguém. Ou seja, bem educado. Com a palavra bem, educado, com a palavra bem, eu vou sempre usar o hífen, bem lavado. Enfermeira baiana emociona ao cantar para recém-nascidos. Aqui não apareceu grifada a palavra, mas é essa, recém-nascidos. Com o prefixo recém, vice, ex, eu vou sempre usar o hífen. Então, aqui está errado, é letra E. Sem braços desde a infância. Aqui é a preposição sem, mais o substantivo braços. Então, aqui é sem hífen. Sem braços, sem os braços. Então, aqui este não pode ter hífen. Caro concursando, conheça meu preparatório de português Banca FGV, composto por aulas teóricas. Aqui vocês conseguem visualizar a quantidade de aulas disponíveis para vocês. Temos aqui também as questões comentadas por assunto, somente questões da Banca FGV. Observe a quantidade de aulas também para vocês. Temos também a resolução das provas de nível médio e também de nível superior. Você consegue identificar a resolução de muitas provas aqui para vocês também. Temos a semana básica FGV com a resolução de questões também da banca FGV. E aqui você consegue visualizar a correção das provas dos anos anteriores e temos também a resolução de simulados exclusivos para vocês aqui no Preparatório de Português com o Mestre. Tudo isso daqui tem a explicação, todas as questões em PDF e também a correção e a explicação das matérias em vídeo. Acesse o nosso site, venha gabaritar português com o Mestre. Assinale a opção em que o valor do elemento destacado está incorretamente explicado. Preciso da alternativa errada. Tomo café com gosto. Aqui vão aparecer o quê? Os advérbios, preposições. Observe a circunstância, o sentido. Como que eu tomo café? Sempre que aparecer modo aqui, você vai fazer a pergunta com como. Como que eu tomo café? Então, café com
gosto. Então, aqui eu já vi que eu tenho uma locução adverbial. Vamos voltar aqui. Uma locução adverbial que traz uma circunstância de modo. Como eu tomo café? Com gosto. Então, com gosto aqui, ideia de modo. E nem posso pedir que me telefonem quando. Sempre que aparecer tempo, você vai fazer a pergunta. Quando? No meio da noite. Ah, então aqui ideia de tempo. E o telefone onde? Apareceu o lugar, você vai fazer onde. Onde o telefone estava? À mão. E o telefone mudo sem aquele toque súbito que sobressalta. Explicação, não. Para que seja explicação, antes do que precisa ter uma vírgula. Certinho? Se antes do que tiver uma vírgula, é explicação. Se não tiver vírgula antes do que, eu tenho uma restrição. Tomar uma pílula para quê? Finalidade. Mais um macete. Você já ouviu quando eu falo dos verbos parar, parer, parir? Aí você faz mal, o verbo parer não existe mais. Não existe mesmo. Os verbos parar, parer e parir, eles vão trazer uma ideia de fim. Finalidade. Olha aqui. Tomar uma pílula para quê? Qual é a finalidade? Para dormir. Então, fim. Dos verbos parar, parer e parir é só para você se lembrar de que aparecer a preposição para mais verbo no infinitivo, eu vou ter uma ideia de finalidade. Observe a frase, então fico sentada na sala sentindo. Aí vamos julgar as sentenças a seguir. Não há sujeito expresso na oração certinho. Cadê o sujeito? Sujeito expresso, por exemplo, seria se eu falo, ele fica sentado. Aí teria um sujeito expresso. Não apareceu. Não há sujeito porque ficar é um verbo de estado, portanto, impessoal. Nada disso. Neste caso, não. Quem fica aqui? Eu. Então, o que eu sei que aparece um sujeito oculto. Então, a 2 está errada. Lembrando que eu preciso das corretas. O sujeito se faz saber pela desinência do verbo. Olha aqui, sujeito oculto ou desinencial, que você sabe pela desinência do verbo. Fico só pode ser o sujeito eu. Então, ele tem um sujeito oculto? Tem. Observa-se um caso sujeito simples com um só núcleo? Não, sujeito simples com um só núcleo seria ele. Então, aqui estão corretas 1 e 3, apenas como aparece aqui. As opções a seguir apresentam frases em que foram empregadas construções redundantes, redundância, repetição, caro concursante. Isso aqui é a cara da FGV, à exceção de uma. Só tem uma que não traz um traço de redundância. Pare o vídeo, se você é aluno do meu PDF, você já é aluno do meu preparatório, baixe o PDF para você resolver a questão antes, depois assistir a minha correção. Vamos ver? Em qual frase não tem redundância? Aos 80 anos, o escritor decidiu escrever sua auto. Se é auto, já é sua, já é dele. Então, aqui é redundante. Politicamente, o Brasil está dividido. Se é dividido, duas partes, não é isso? O Brasil tem o quê? Norte e sul. Então, não precisaria falar, está dividido em duas partes? Não. Em duas metades, aliás, não. Então, aqui eu poderia falar, está dividido em metades. Quando eu falo se já é dividido, é por dois, não é isso? O Brasil tem duas metades. Então, aqui eu venho aqui e descarto também, porque aqui tem redundância. Na opinião abalizada deles, não irá chover no Natal. Abalizada é aquilo que tem ênfase, que é aquilo que é notável, que é certa. Então, aqui eu não consigo identificar redundância. Não aparece redundância aqui. O pelotão decidiu, se é avançar, já é para frente, redundância. A turma saiu devagar. Se é devagar, é sem pressa, redundância. Questão interessante, fale comigo. Você conseguiu gabaritá-la? A crase em eles respiravam de antemão o ar que estava à frente. Se justifica, pois. Por que eu usei a crase em à frente? Trata-se de um complemento do verbo? Não. É um uso facultativo? Não. Locução conjuntiva? Também não. Conjuntiva é a proporção que, a medida que. Aqui nós temos uma locução adverbial de base feminina. Eu uso crase com as locuções de base feminina, que seja conjuntiva, prepositiva ou adverbial.
À frente, à direita, à esquerda, à moda, eu uso crase. No tocante ao emprego da vírgula, vamos marcar a alternativa errada. Tem vírgula, caro concursando? Tem SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. No momento de voltar à pista, o corredor mostrava visíveis sinais de esgotamento. Quando? No momento de voltar à pista. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier no início da frase ou intercalado no meio da frase, virá separado por vírgula. Se não derrotar o Palmeiras, aqui eu já tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial, quando ela vem antes da principal, uso da vírgula obrigatório. O ministro concordou em declarar seu voto, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu uso a vírgula antes, correta. Alguns operários não seguiram a ordem de greve. Outros, porém, faltou, aqui eu até colocaria ponto e vírgula, e aqui faltou essa vírgula. Porque eu uso a vírgula antes de mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Senhor diretor, aqui eu tenho um vocativo. Qual que é a diferença entre aposto e vocativo, que as bancas cobram bastante? Observe na minha explicação. Concursandos, vamos entender a diferença entre aposto e vocativo. Então, eu emprego a vírgula no aposto e no vocativo. Mas quando é um e quando é o outro? É o que as bancas gostam de cobrar muito. A vírgula foi empregada em virtude de um aposto ou vocativo. Característica principal. Então, aqui eu tenho aposto e aqui eu tenho vocativo. Qual que é a função principal do aposto? Nós temos vários tipos de aposto. Não temos especificativo, resumitivo e principalmente aposto explicativo, que é o que as bancas mais cobram. Então, a função do aposto, a principal dele é explicar. Pode ser resumir ou identificar um termo anterior. Então, vamos observar aqui. Este aposto, ele vai se referir, primeiro, o aposto ele vai explicar, aposto explicativo, ele vai explicar um termo anterior. E ele vai se referir a um substantivo ou pronome. Observe aqui, tem relação com outro termo da oração, geralmente um substantivo, pode ser um pronome também. Ele vem entre vírgulas, pode vir entre dois pontos ou travessões também. Observe um exemplo clássico de aposto. Pelé. Pelé é um substantivo próprio, não é isso? O rei do futebol está explicando, então a função aqui é de explicar quem foi Pelé. Então, aposto explicativo vai se referir a um substantivo ou pronome e vai explicar aquele termo. Se eu disser, por exemplo, Pelé, pode ser que alguma pessoa não conheça, então vem para explicar. O rei do futebol nasceu em Minas. Então, aposto explicativo. Agora nós temos o vocativo. Vocativo é vocare, chamar, invocar ou interpelar o locutor. O que quer dizer isso? No vocativo, você vai falar diretamente com a pessoa, correto? Independente, não faz parte do sujeito nem do predicado. Então, ele não tem essa ligação com o sujeito e nem predicado. É um termo acessório da oração. Ele vem isolado por vírgula ou ponto de exclamação. Olha aqui, sempre isolado por vírgula. Isso aqui que é importante você compreender. Tanto o aposto quanto o vocativo vai vir com a vírgula. Agora, observe o exemplo aqui que eu tenho dentro de vocativo. Pelé, você jogou muito hoje. Então, aqui eu estou falando diretamente com a pessoa. Você fala diretamente com a pessoa. Pelé, você jogou muito. Vou deixar uma pergunta para você. Quando eu começo as minhas aulas e falo, sim, concurseiro. Vou até escrever aqui, ó. Sim, concurseiro. Neste caso aqui tem vírgula, não é isso? Agora, esta vírgula ela foi usada porque eu tenho um aposto ou um vocativo. Quando eu falo sim, concurseiro. Dialogue comigo para ver se você compreendeu. Agora que você já compreendeu, então aqui você viu que eu tenho um vocativo. Com o vocativo eu uso a vírgula.
Sinal é a opção em que se observa uma linguagem em sentido figurado, é o mesmo que sentido conotativo. Também aí matéria da sua prova da FGV. É quando você vai dar um novo significado a determinada palavra. Se eu falar, por exemplo, a FGV é uma pedra na minha aprovação. Tem como a FGV ser uma rocha? Não. Então, dei um novo significado para a palavra pedra. Ler, jamais. Escrever, nunca. Tudo sentido próprio aqui. As palavras foram usadas no sentido literal. Quase nenhum barulho, nenhum ruído. Então, fico sentada na sala sentindo. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia a ver espuma branca do mar. O mar tem espuma branca. Então tem que ser a letra E. Até que, como o sol subindo, a casa acorda. Não tem como a casa vai acordando. Então aqui foi empregada em sentido figurado essa expressão. Assinale a afirmativa em que ocorre o discurso indireto livre. Tipos de discurso. Eu tenho o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Então você vai observar aqui no discurso direto, observe esta frase, o réu afirmou, sou inocente. Então você observa, tem um narrador, ele vai parar de falar e ali virá a fala direto da personagem. Então, o narrador para de falar para a personagem assumir a fala. Já no discurso indireto, o narrador vai contar aquilo que aconteceu. Olha aqui. Ele conta com suas palavras o que a personagem diz. Então, discurso direto. O réu afirmou, sou inocente. 2 pontos, travessão. Já no discurso indireto, o que acontece? Ele vai reproduzir aquilo que o réu disse. O réu afirmou que era inocente. Você observa a presença do que, pode ser que apareça também o se e a fala da pessoa, mas o próprio narrador vai contar com suas palavras. No discurso direto nós temos os 2 pontos, travessão ou aspas, não tem conjunções e aparecem antes ou depois da fala os verbos de elocução. No discurso direto vai aparecer antes da fala da personagem, disse, falou, afirmou, como aparece aí. Já no discurso indireto, que é quando o narrador reproduz a fala da personagem, não há essa pontuação específica para a fala da personagem. Então, não utilizo 2 pontos e nem travessão. E o que você vai observar? De repente, seja novo para você esse discurso indireto livre. Já no discurso indireto livre, as vozes do narrador e da personagem se fundem. Observe aqui. O réu caminhava pelo tribunal. Até aqui era o narrador, não é isso? Aí a fala da personagem aparece aqui, mas você observa que sem 2 pontos, sem travessão, sem nada. Sou inocente. Por que ninguém acreditava nele? Aqui você observa, então, que tenho, neste caso, o narrador, a voz do narrador, e tenho também a voz da personagem, só que não aparece verbo de elocução, não aparecem 2 pontos e nem travessão. Então ela vem e cai ali no meio mesmo, é uma junção, uma mistura do discurso direto com o discurso indireto. Então, discurso indireto livre, o narrador vem contando, a personagem fala de uma vez e o narrador continua. O livro foi fechado, a luz foi apagada. Aqui você observa o narrador contando a história. O descanso é necessário. Amanhã vou aproveitar o dia, eu sinto. Isso daqui já é a fala da personagem. Então, misturou a fala do narrador com a fala da personagem, discurso indireto livre. Platão afirmou, discurso direto, olha a fala dele. O menino fala sobre felicidade, aqui já é um discurso indireto. O narrador vai reproduzir a fala da personagem. O adolescente pensou, novamente, discurso indireto. Só há um caminho para a felicidade. Olha aqui, se vem entre aspas, citação direta. Citação direta, discurso direto. Sobre o seguinte texto argumentativo, vai trazer os argumentos. Se tem argumento, o objetivo é convencer o leitor a alguma coisa, certo? A respeito desse texto, vamos marcar a afirmativa errada. Então, vamos ver aqui já.
O tema do texto é o controle dos níveis de água nos rios. Vamos ver? Papel principal da acupuntura. Vem falando da acupuntura. Segundo nossa associação, é de regularizar as diferentes energias do corpo humano. Isso pode ser comparado ao sistema de canalização de águas no rio. Está comparando a acupuntura. Então, você observa que o tema é o controle dos níveis de água nos rios? Não, só fez uma comparação. O argumentador é representante de um grupo? Sim, segundo nossa associação. Público-alvo é um leitor interessado em acupuntura? Certo. Finalidade do texto é mostrar o papel da acupuntura? Sim. Faz até uma comparação para ficar mais fácil das pessoas entenderem. O argumento básico do texto é do tipo comparativo? Sim, olha aqui. Comparado, comparação. Sobre a concordância do verbo haver no trecho, às vezes há. Primeira coisa, vamos ver se pode substituir por existir? Às vezes existe um assunto, sim. O verbo haver, quando puder ser substituído por existir, ele é impessoal. Isso quer dizer que ele vai ser sempre empregado no singular. Certo? Eu preciso marcar a alternativa correta. Concorda com o sujeito assunto que está no singular? Vamos ver? Às vezes há um assunto, não. Se eu chegar para vocês falar assim, vocês vão falar o quê? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Um assunto aqui é o complemento desse verbo transitivo direto. Então é o objeto direto. Sempre que você tiver um verbo impessoal, eu tenho um sujeito inexistente, uma oração sem sujeito. Então, anote aí, verbo haver com sentido de existir impessoal e é uma oração sem sujeito. Está veiculando um sentido distinto do usual? Nada, é o sentido comum dele. Funciona como verbo impessoal no trecho? Perfeito. Pode substituir por existir, ele será impessoal. Deve concordar com o sujeito que está no singular? Nem tem sujeito. Indica sentido de tempo transcorrido? Pode significar isso, mas seria, por exemplo, há 2 anos eu não vou ao carnaval. Aí sim, está indicando tempo transcorrido, mas não é o caso. Então, letra C, corretíssima.